1h44, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Você que ligou a televisão agora, nós estamos conversando com o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, o senhor José Carlos. Senhor José Carlos, nós falávamos, e aí eu peguei um raciocínio seu, queria que o senhor retomasse, porque me parece ser fundamental para nós entendermos o ritmo da construção civil no país e em especial no Acre, que é onde nós estamos com os nossos pés aqui agora. Se a decisão é política, por que nós estamos assim? Que leituras que o senhor faz? Para além da pandemia, por gentileza. Para além da pandemia. Pois é aquilo, né? É engraçado que no Brasil dá voto lançar obra. Dá voto lançar obra, lançar sim, faz obra. tempo isso. Você é velho. Não, agora essa obra para na metade do caminho, aquilo ali não tira voto, sabe? Na eleição passada foi feita uma discussão sobre o que era mais importante, algumas pesquisas, e uma das coisas que mais incomoda o cidadão são as obras paralisadas. Só que você não vê a vontade política de retomá-las e entregá-las. Você vê a vontade política de começar uma nova, nem que pare aí na frente. Sabe, então, são coisas que, e é muito boa essa oportunidade que a gente tem agora, temos uma eleição pela frente, de como que o cidadão se comporta perante isso. Ele tem que cobrar muito do governante. Você veja uma coisa, vou te dar um número que é impressionante. Numa época que a gente fez um levantamento de 4.700 obras, a gente foi paralisadas, existiam 1.800 obras que eram assim de UBS, Unidade Básica de Saúde, que elas estavam com 80% a 90% das obras executadas e elas não terminaram. 80% a 90% de 4.500 obras. De 1.700 obras, no universo de 4.700 obras paralisadas, 1.800 eram de UBS. Perdão. E essas obras tinham de 80% a 90% executadas. Sabe por que não terminou? Por quê? Porque a prefeitura não tinha dinheiro para pagar o profissional que iria administrar aquela UBS. E isso é verba municipal. Então você veja que no fundo não é falta de recurso, é falta de planejamento, é falta de se entender aquilo que é mais importante. Isso é um crime que se faz num país como o nosso. Aquele período, a gente fez esse levantamento, havia sido investido 70 bilhões de reais. Faltava 40. Se ao invés de contratar 110, tivesse contratado 70, a gente teria 70 bilhões de obras entregues e não 70 bilhões de reais em obras contratadas, deteriorando, vandalizadas, que para começar a refazer vai custar um outro tanto daquilo ali. Então, eu volto a dizer isso, que a população precisa muito entender isso, sabe? Eu acho que a oportunidade que a gente tem aqui de conversar com as pessoas é isso. Porque a vontade política, ela vem da vontade popular. Na hora que o cidadão cobra do seu governante, peraí, cadê minha escola? Por que começou e não terminou? Peraí, que coisa é essa? Eu acho que é isso que a gente tem que induzir muito, conversar com as pessoas, levar as pessoas para que elas cobrem. E agora na eleição é o momento. O que você me prometeu e não fez? O que você fez e não começou e não terminou? Por que não terminou? Acho que essas perguntas devem ser feitas. É a nossa obrigação de cidadão. E, no seu entendimento, a classe empresarial está organizada e unida para fazer essa pergunta também? A quem tem que ser feita? Pois é, eu acho que não. Eu acho que quando eu falo de cultura, eu insiro o cidadão empresário no meio do cidadão em geral, né? Então, vamos dizer, eu acho que também é uma questão de evolução, de um processo evolutivo que nós mesmos deveríamos estar muito mais bem organizados para bater firme sobre esses pontos, porque são inadmissíveis, né? São inadmissíveis você contratar uma obra e demorar a tua fatura 6, 8, um ano para ser recebido. Quem paga essa conta? Quem aguenta isso, né? Olha, senhor José Carlos, tem um raciocínio que sempre que eu entrevisto o presidente da Federação das Indústrias do Acre, o José Adriano, que se licenciou agora, ele fala a respeito de uma falta de sintonia entre
a defesa de algumas ideias lá em Brasília, por recursos para obras e tudo, com a característica da obra aqui, no andar de baixo. Então, assim, quem faz a defesa da ideia lá em Brasília não tem, ou tem pouca dimensão do que isso representa aqui. Então, assim, se uma obra vai precisar de indenizar moradores ou empresários, quais os problemas, se vai ter obra de arte ou não, tudo isso são coisas que encarecem e quem faz a defesa política lá em Brasília não está em sintonia. Vê isso é um... Como é que isso está no país inteiro? Mas isso é uma realidade. A realidade é que a burocracia, ela acha que sabe tudo. E ela fica sentada no gabinete, com ar-condicionado lá o dia inteiro, assina embaixo e acha que aquilo vai funcionar. E não é assim. O país é fantasticamente grande, é maravilhosamente diverso, né? Isso aí é a maior energia que a gente tem. Só que muitas vezes não é entendido. Eu vou te dar um exemplo que depois de muito custo, de muita luta, a gente levou isso e o Congresso Nacional entendeu. Você tem uma coisa chamada Código Florestal. Opa. Só que Código Florestal é quem legislava sobre as cidades. Então a lei que mandava em Rio Branco era a mesma do Seridó, a mesma de uma região que não chove, é a mesma de Bagé, no Rio Grande do Sul, é a mesma de Macapá, a mesma de Natal, em cima das dunas. Ou seja, é inconcebível uma coisa dessas que você não remetesse com as devidas ressalvas ao poder público municipal, à discussão municipal, o que é. Não levava em consideração hidrologia, não leva em consideração geologia, não leva em consideração topografia, ou seja, os itens naturais que resolvem aquilo. Então isso que você falou é totalmente verdadeiro e nada é mais exemplar do que isso. Você cria uma determinada regra que vale para o Rio Amazonas e vale para um rio que é seco no Nordeste. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Não observa a diversidade do país, né? Que, puta, ela é rica. Ela é rica, ela é uma diversidade que, bem utilizada, ela é maravilhosa, essa coisa que a gente tem do Brasil. Estou aqui no Acre hoje, amanhã estou no Amazonas, semana que vem eu estou em Porto Alegre. E o código, o que foi refeito agora, ele deu uma... Não, agora, inclusive é uma cobrança aqui para o Poder Público Municipal, porque agora, final do ano passado, começo desse ano, não me recordo bem, o Congresso Nacional aprovou aquilo que chama-se a Lei das APPs, Área de Preservação Permanente, na área urbana, que ela tem que ter um tratamento específico de cada cidade. A gente passou ali no Rio Acre, poxa, totalmente, vamos dizer assim, assoreado ali, uma lâmina d'água minúscula, né? Poxa, essas coisas têm que ser tratadas, mas é uma decisão local, uma decisão que vocês têm que saber como discutir o que é melhor para isso aí, né? Então agora precisa ser adequada a legislação municipal para o que vamos dizer assim, a comunidade de Rio Branco entende que é melhor para ela. E quando esse cenário aí que o senhor está colocando se confronta com os interesses do mercado imobiliário? Geralmente as áreas de proteção permanente ficam relegadas a segundo plano. Parece que essa luta a gente sabe quem é que vai ganhar, né? Deixa eu te falar, a experiência diz que não. É? O grande problema é exatamente ao contrário. Quando você cria extremo rigor, por exemplo, numa área de preservação permanente, você não pode fazer, mas pode ser invadido. E no momento seguinte vira uma invasão, e aí vem lá e regulariza. Havia alguma lei, alguma coisa que acaba tendo que, porque de fato aconteceu algo, e aí você acaba tendo que regularizar. Eu acho que o setor, ele já, como toda a sociedade brasileira, ele está muito mais maduro para esses aspectos ambientais. Eu acho que hoje ninguém quer vender um produto que não leve em consideração esses pontos. É muito mais legal eu vender um imóvel, vender algo que tenha verde, que tenha lazer, que ele valoriza muito mais, ele incorpora muito mais valor. Então eu não vejo essa preocupação, não. E eu acho que também a própria sociedade está mais organizada, vamos dizer, a mídia está muito atenta, o pessoal ligado ao meio ambiente, afinal, o Ministério Público, está todo mundo muito atento. O Brasil é um país muito mais maduro do que já foi no passado. Eu gostaria de acreditar nessa sua percepção, porque tem alguns empresários que
Sempre tem, né? Sempre tem jornalistas que são gauches e outros nem tanto, mas vamos lá. Então posso te pedir um favor? Pois não. Ajude os bons. Ajude os bons. Ajude os bons, que eles vão se fico sobrepor. lisonjeado com esse Eles vão se sobrepor aos maus. Pergunte ao candidato, olha só, por que a diferença é tão gritante do preço do imóvel aqui no Acre em comparação a outros estados? Porque isso prejudica muito o povo do Acre. Tem algo que possa ser feito para diminuir essa diferença? Quem está perguntando isso é o Carlos, que mora aqui no conjunto Xavier Maia. Carlos, a tua pergunta é muito interessante, exatamente o que eu falei. O custo aqui no Acre, como muitas regiões aqui do norte do país, ele é muito alto. Por quê? Porque você não tem produção da maior parte dos itens, principalmente os itens que agregam mais valor, uma louça sanitária, uma fechadura, são produtos com mais valor agregado e não é feito aqui. Você tem que trazer do Centro-Sul. E isso você tem um componente de custo de transporte absurdamente alto, né? E aí, com tudo isso que tem acontecido de petróleo, ainda torna-se mais complicado, né? Então, a única saída disso aqui, eu vejo que é estudo de novos meios construtivos que utilizem mais produtos que possam ser produzidos localmente, produzidos localmente. Eu vejo que racionalização também de todo esse processo. Eu vejo que continuidade de projetos, isso é um problema muito sério, porque, vamos dizer, qual é o maior sonho da construtora? Industrializar o seu processo. Só que não adianta eu querer industrializar, eu compro uma máquina, compro um equipamento, e daqui 6 meses parou a minha obra e não tenho o que fazer na sequência. O Acre hoje está muito carente de investimento em obras. Então, vamos dizer, se alguém tivesse se endividado, comprado uma série de equipamentos para ter um processo mais produtivo e que reduzisse o custo, não iria dar conta de pagar. Não ia dar conta de pagar o carnê, como o povo brinca. Exatamente. Né? O carnê não conseguiria ser pago. Então, vamos dizer, são pontos que são, de novo, decisões políticas. São decisões políticas. Vira e mexe, você acaba caindo no lugar comum. Vamos dizer, o macro não adianta, pessoal, não adianta. O macro passa por uma decisão política. E por isso é que é importante que a gente, como cidadão, envolva-se nesse assunto, porque às vezes a gente pensa, isso é coisa de político. Não é tudo não. igual. Tudo igual. Não é. É coisa de político? Não, é coisa nossa, pô. Eles são votados por nós. Nós temos que estar lá brigando para que eles atendam aquilo que a gente deseja. Como é que a Câmara vai se portar diante desse cenário de eleições? Vocês vão estabelecer alguma carta de compromissos com os candidatos? Vocês vão tentar interferir nessa agenda de que forma? Excelente a tua pergunta. A gente tem uma obrigação que jamais seria ideológica, porque ela é múltipla, ela tem muitos viés, e a gente tem que agregar o que é importante. A nossa proposta para o governo para os candidatos é simples. Nós queremos dobrar a participação da construção civil no PIB do Brasil. Em quanto tempo? 5 anos. Em 5 anos, em 5 anos. Dobrar a participação? Participação no PIB. Tá? Nós queremos ter uma participação o dobro do que nós temos hoje. Hoje é quanto? 2,6. É vergonhoso. Tá? Ir para 5,2 é muito menos ainda que os Estados Unidos, que é um país feito, que tem 8, tem lá. Quando você fala que é vergonhoso, é dada a dimensão do Brasil, que poderia ser muito melhor. Não só o problema da dimensão. É o seguinte, o Brasil é um país que tem tudo para ser feito. Ele não tem infraestrutura, ele não tem habitação, ele não tem saneamento, ele não tem nada. Um país como os Estados Unidos, como a Europa, está com tudo feito. Você tem... Crescer lá é mais difícil. Lógico, só que lá ele tem 3 vezes a participação no PIB que nós temos. Entendi, muito bom. Sabe? Então, vamos dizer, é inconcebível uma coisa dessa. Então, é isso que a gente propõe. E o que a gente vai entregar? 1 milhão de empregos capacitados. Nós vamos fazer parceria com o Senai, com tudo que for. E vamos capacitar 1 milhão de trabalhadores para ter um emprego digno, carteira assinada. Para isso nós precisamos de algumas coisas. Eu vou te dar alguns exemplos que nós estamos levando. Hoje você tem um problema seríssimo em obra pública, que é o descompasso. Eu acho que é o exemplo mais típico para o nosso telespectador perceber. Pois não. Todo dia você vai na bomba, nos últimos dias não, mas nos últimos tempos, o óleo diesel subiu, o asfalto sobe. Só que o contrato de quem está fazendo terraplenagem, que o custo dele é o óleo diesel do caminhão, da máquina, não sei o quê, sobe todo dia, o contrato dele reajusta uma vez por ano.
Quem aguenta? Quem aguenta uma coisa dessa? Sabe o que aconteceu, pessoal? Apesar do setor da construção estar empregando mais, no entanto, a infraestrutura contratou 37% a menos que o ano passado. Quem segura é a edificação. Exatamente por causa disso. Porque é óbvio, se a empresa tem 100 trabalhadores, ela vai reduzir para 30, porque os outros 70 estão dando prejuízo para ela. Sabe? Então, são coisas simples assim que a gente está levando, assim como o mercado secundário de construção de imóveis, não sei, que se trabalhe muito mais aquecido, o mercado de imóveis usados, a casa de madeira, que a gente acha, eu acho muito interessante a casa de madeira, porque que é uma coisa aqui para vocês na região norte, defendo muito isso para a região norte. O que acontece com a casa de madeira? A casa de madeira ela começa pela pegada ambiental. Como assim? Vamos dizer, quando você faz uma casa de madeira, os dois grandes vilões de emissões é cimento e aço, que você não vai emitir. Mas mais do que isso, quando você faz a madeira, na verdade ela captura o CO2 do ar, transforma no C, que é a madeira, e libera o O2 no meio ambiente. Ela filtra o ar. Então, quando você está fazendo uma casa de madeira, usando madeira, você não está emitindo e está capturando poluição e trazendo para aqui. Poxa, mas isso gera uma coisa muito interessante. Você pode fazer reflorestamentos em áreas degradadas, e aquilo virá mercado de carbono, que pode ajudar a pergunta do nosso amigo que há pouco nos perguntou como é que ajuda isso, melhorar o subsídio. Você percebe? Vamos dizer, eu gero um mercado de carbono que poderia nos ajudar nisso. Isso são uma série de propostas, afinal, desse tipo, industrialização do processo da construção. Vocês vão elaborar um documento e levar para os candidatos? Estamos levando, aí não só a CEBIC. Aí vai estar com a CNI deve estar representada. A CNI já até fez. E a CNI tem vamos dizer, uma gama tão grande de indústria química, automobilística, que é muito grande isso, né? Nós estamos pegando a nossa cadeia produtiva, o produtor do vidro, o produtor da tinta, o produtor da loja de material de construção, projetista. A gente está fazendo um grupo de entidades nacionais e estamos levando aos candidatos nos próximos dias. Vamos fazer um novo intervalo e eu queria que o senhor falasse a respeito de um gargalo que aqui no Acre beira o drama. Não sei como é que isso está no Brasil por fora, aí afora, mas aqui no Acre lhe garanto, que é o problema da falta de capital de giro das empresas. Aqui no Acre, isso é um problema na construção civil, com o Estado parado com grandes obras como está, isso aí fica mais difícil ainda para o setor. Eu queria que você falasse a respeito disso, fizesse uma análise. Vamos para o intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.